Ah, Olá pessoal, este aqui é o The Daily Interview. Hoje é dia 30 de dezembro de 2022 e hoje estou entrevistando Isaac Pessoa. E aí, vovô, tudo bem? Tudo bem. Bom, vovô, vamos começar. Qual a sua idade? 66 anos. Tudo bem. E qual é o nome de sua família? Qual são os Família, parentes? na verdade, minha família é Pessoa de Freitas, né? Sim. E aí se juntou com Dávila, então minhas filhas ficaram chamando também família Dávila. Sim. Então, E muito aí legal. depois se juntou com vários, a gente tem família Dávila, vários. Muito legal. Você já teve um bicho de estimação, vovô? Sim. E Sim. quando eu era criança tive Rusty, um cachorro pretinho que eu esqueci a raça dele. Depois um pastor alemão misturado com lobo, que foi Kelly. Uau. E quando as meninas decidiram na adolescência ter um cachorro, a gente teve o Luke, Lucky. o Schnauzer. Muito legal. O bom cachorrinho. Então vamos Sem lá. contar dos gatos que minha mãe também tinha, depois Olha, tinha partiram. gatos. Isso eu não sabia. Então vamos lá. Onde você nasceu? Nasci em Recife, no Hospital Evangélico, na Torre. Legal. E o que você quer ser daqui pra diante? Projetos futuros. Rapaz, como aposentado, estou um pouco enferrujado, né, em relação à profissão, mas a gente tem a atividade de consultor, de vez em quando eu sou chamado para apagar incêndio na implantação de gerenciamento de projetos, né? Legal. E também trabalho como condomínio, né, na área de síndico profissional. Muito legal. E qual é a sua cor predileta? É azul e quando estou viajando com filhinha, Verde. eu admiro muito o verde. E de vez em quando os pontos amarelos e roxos dos IPs e das IP e flamboyant. Eu gosto muito das cores. E qual é o seu carro predileto? Olha, eu estou viciado em Fiat, então o último é Cronos. Ah, ok. Fiat é uma boa marca. Ah, Vamos lá. E qual agora a sua comida predileta? a minha comida predileta, Continuando com a... rapaz, as tanta prediletas. coisa gostosa. Pode ser o peixe que a gente vai comer amanhã. Como é o nome Santa Cruz. A Santa Cruz. E fica melhor com o que chefe? A Érica, minha esposa. E qual é o seu esporte predileto? Bom, quando eu era garoto era futebol. Aí jogamos no Náutico, no Infanto Juvenil. E sempre gosto de ver futebol. Só que agora só assisto a Eurocopa, porque time brasileiro não tenho paciência. É uma pelada, né? É uma Quase. pelada. É uma falta a cada 2 minutos. Muito bem. Perna de pau brasileiro. Os bons estão fora, né? Já estamos lá na Europa. É, Então, agora, qual a década que gostaria de ter vivido? Passando para as perguntas genéricas. eu gostei de ter vivido na minha década mesmo. 70, 60 para 70, 80 foram muito bons. A gente vivia tranquilo, não tinha violência e a gente podia andar na rua, brincar na rua também, não tinha dificuldade nenhuma. Sim. Então, vamos lá. Próxima pergunta. Que conselho daria para alguém? Que conselho, Sim. obedeça seus pais, para que te prolongue os seus dias na terra. Se você quiser viver bem e viver muito, então essa é a base. Né? bem. E outra coisa, temor do Senhor, o princípio da sabedoria. Legal. Temor não é ter medo, É, respeitar, adorar Ele. respeito. E agora, esse aqui é legal. Qual é o seu dia da semana predileto? Dia da semana predileto. Eu acho que é o sábado, Sábado. né? Por quê? Porque é o primeiro dia de descanso depois de uma semana de luta. Eu também. Que nem Jesus. E agora, esse aqui também é muito legal. Como você descreveria umas férias perfeitas? Férias perfeitas é quando a gente está podendo estar com a família, né? Durante as férias. Sim. E você, vovô? Em alguma parte da sua vida, você já plantou uma árvore? Não,
Só minha esposa que plantou árvore, eu nunca plantei árvore. Vai plantar Eu agora, né? aguei árvore. Tem que plantar agora. Quando era para aguar, tinha que aguar, mas para plantar foi com minha esposa. Vai ter que plantar uma árvore agora no terreno novo. Agora que a gente vai ter uma casa em Aldeia, se Daqui Deus um ano quiser, eu faço outra entrevista. vamos plantar 2 ipês no fundo e talvez um na frente para dar sombra também. Nessa aí um ano você planta, né? Esse aí a gente vai plantar. 2 ipês, faço questão, roxo e um amarelo. E agora, voltando à sua infância, o que você mais sentia falta quando criança? O que Falta você quando mais criança. sente? O que você mais sente falta? Eu sinto falta da época de criança. Sim. Bom, assim, tem muitas brincadeiras saudáveis. A gente brincava com os garotos da vizinhança e não tinha nenhuma malícia, todo mundo gostava de estar junto brincando. Ou era peão, cada um fazia seu carro próprio, não tinha carro para comprar em loja. A gente produzia os nossos carros, jogar peão, papagaio, a gente produzia os papagaios para poder dar as pipas. As pipas. Então era muito divertido. Era tudo manual. Sim. Então, todo mundo brincava também, né? É. E próxima pergunta. Agora voltando sobre brinquedos. Qual é o brinquedo que sonhava em ter na infância, mas nunca teve? Um brinquedo da infância. Olha, sinceramente não tinha nada que eu tinha sonho, porque a gente fazia o que a gente podia e brincava com o que podia fazer. Não tinha nenhum desejo fora dos nossos padrões, que eram de pessoas pobres, entendeu? Sim, entendi. Então, agora passando a empregos, qual é o seu emprego dos sonhos? Não, emprego dos sonhos, eu tive alguns empregos dos sonhos, né? Na verdade, eu gostei muito do que eu fiz. Não foi planejado, mas a carreira que eu segui eu gostei bastante, foi da área de tecnologia, né? Aí fui operador, fui programador, fui analista, fui líder de projetos, gerente de projetos. Então eu segui a carreira de consultor depois, que aí terminei como consultor. É um emprego muito bom então, né? Era bom, era bem valorizado na época, entendeu? Bem remunerado. Então eu gostei bastante. E agora, essa aqui é outra boa. O que você mais admira em seus pais? Meus pais, a honestidade deles e a responsabilidade de nos cuidar, de nos criar, com toda a dificuldade financeira que tiveram e não desistiram. Né? Eu acho que foi importante essa lição de garra que eles tiveram. E o que te fez sorrir hoje? Sorri hoje? Foi divertido passear com vocês. Foi legal. Para Bezerro, comer uma comida gostosa. Depois correr da coxinha. Rei da Coxinha, foi bem divertido. Cafezinho. Aquela paisagem lá Nossa, do Rei da muito Coxinha, foi muito bacana. Tirar as fotos. Tirar as fotos. Ali é muito Foi um dia legal. muito bonito, muito bacana. E como você acredita em inspirar outras pessoas? O exemplo sem dar uma palavra é tudo que a gente pode fazer. Por exemplo, nos trabalhos onde eu trabalhei, por 43, 44 anos de trabalho, a vida da gente, sem precisar falar que era cristão, só nas atitudes da gente a gente já influenciava as pessoas, entendeu? Então tudo que a gente faz, eles sabendo que a gente é cristão, a gente é mais evidenciado, a gente fica mais em evidência, né? Porque a cobrança é maior. Então, naturalmente, a gente vivendo com disciplina, com respeito, fazendo o que é correto, as pessoas são influenciadas com base nas nossas atitudes. Eu acho que ajuda bastante. Muito bem. E agora, voltando à família, como seus pais se conheceram? Eu não sei como meus pais se conheceram. Eu sei que, na época, minha mãe morava em Goiânia e meu pai é da Paraíba. Eu não sei como é que juntou, isso eu não sei a história deles, de como eles se juntaram. Como é que um paraibano conheceu uma pernambucana de Goiânia. Não tem. É o amor. É o amor, não sei como. Isso é legal. Perguntar a ela, ver Tem se que ela perguntar ela consegue amanhã. lembrar. Amanhã Se eu vou vanha, a perguntar. gente grava pra ela também. Temos que Grava fazer com um ela. interview com Dona Nilda. Ela e Nilda, vovó Nilda. Então, muito bem. Que hoje é aniversário dela, né? Amanhã. Amanhã. Amanhã, dia 31, virada do ano. Faz 90 anos. 90 anos também.
Então, próxima pergunta. Se só pudesse ouvir a mesma música pelo resto da vida, qual escolheria? A música é evangélica ou música Qualquer tipo de secular? música. Boa. Que música. Essa aí é profunda. Aquela música que em inglês O Mundo é Maravilhoso. Diz... You are the world. Aqui. You are the world. Piano. É a música, O Mundo é Ah. Wonderful World. Aquela do Isso. Armstrong. Armstrong. E- Wonderful Ah, World. A voz dele the é fantástica. Ah, tá. wonderful. E se for a música evangélica, seria o hino, né? Sim. Que eu gosto, tem um hino que eu What a gosto bastante. wonderful. Seu meu Deus, quando eu maravilhado Essa é bonita. fico a pensar na tua criação, né? Ah, Aí conta dos céus e das... Ai, gosta que é grandioso és tu, né, também. É esse. É esse. Então Então minha alma canta-te, Senhor, grande E agora? és tu. Essa aqui é engraçada. Vai. Que palavra não existe, mas deveria existir? Que não existe, É. pode ser... Oxente existe, né? Bom, o dicionário deve ter mais de 2.000 palavras. A gente, É difícil é escolher. difícil escolher, criar uma palavra, né? Só vocês Tem mesmo. toda uma Não base sei. no latim. Eu não sei como é que Então é seria. difícil. Essa aí eu também É, achei isso bem é difícil. uma pergunta difícil. Magalu. Gigi tem umas 10. Gigi É tem mesmo, umas 10 criou assim, fácil na palavras. mente. Chiminal, É? Pepone, que mais? Yoki. 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 É. Mas quando vocês eram garotas, vocês criaram Eu tinha uma língua, vocabulário. do mugrê. Mugri, né? Mugré, mugré, mugré. Tipo, P, mugré, da mugró. Papo, mugrá, mugrinha, mugró, mugré, mugrinha, mugrá. É, Jumugru, li, mugrinha, mugrá, na mugrá. Gi, mugrinha, mugró, fa, mugrá, na mugrá. parece que ela fala em línguas, tá vendo? Não é só Ela usar pode minha mugrê, falar, ela ela fala em traduz. língua. Sim. Ela fala e ela traduz. Vai. Tá bom, meu amor. Próximo. Olha, lembra do nome do barco que tua avó falou, tá? Uhum. Pega leve. Pega. Vai. Tá precisando. Próximo. Que sabor de sorvete gostaria que inventasse? Sabor de sorvete. Olha. Sabor de sorvete. De alguma fruta que não é sorvete. Não, já tem goiaba, sorvete. Tem tudo praticamente. Né? Que sabor. Não sei. E essa aqui também é engraçada. Que sabor de sorvete você não gostaria que inventasse? Genipapo. Genipapo. Eu odeio a fruta genipapo. E agora, qual livro eu gostaria de poder ler pela primeira vez de novo? Eita. Eu li muito poucos livros. Sim. Pode ser Bíblia também. Pode ser a Bíblia. A Bíblia é a mais bonita. Próximo. Se ficasse invisível por um dia, o que gostaria de fazer? Se ficasse invisível. Que pergunta é essa aí? Poderia... Como poderia fazer? Então pula. Pula. Ok. E qual dos seus amigos tem mais chance de ser um viajante no tempo? Dos meus amigos, Aham. eu tenho um chamado Genilson que viaja toda hora. Viaja mesmo. Viagem, questão de maluquice. É maluquice. Ah, tá. Pensando que era... Viaja na neura total. Ah, é. Gosto muito dele. Mas E aí, viaja demais. Genilson? Todo mundo tem um amigo desse. E aí, Genilson? Manda um beijo. Manda um beijo pro Genilson aí. Ok. Próximo. Se... Ai,
tá tendo invasão de alienígena. Você é o único que pode parar. O que você descreveria uma unidade por isso? Como você descreveria? Fujam daqui. Enquanto há tempo. Enquanto há Deu tempo. fora. Cai Essa fora. aqui tá difícil. Cai fora. Próximo. Se pudesse fazer uma regra, uma lei que todos tivessem que seguir, qual seria? Lei. Lei. Uma lei. Me incomoda muito hoje como a situação das cidades estão com o pichamento. Então eu criaria uma lei proibindo o pichamento nas cidades. Destruição de patrimônio. Isso é boa. Próximo. Ok. Se as cores tivessem um sabor, qual seria a mais gostosa? Mais gostoso seria o branco. É o branco do coco verde, que eu gosto tanto. Então boa. Tem sorvete também disso, né? Tem sorvete de coco também. Então a gente prova que é bom. Próximo. Esse aqui é que nem o. Como é que o da vovó foi? Ai, qual é o do barco? O barco, você deu o nome do barco. Pega leve. Sim, pega Pega leve. leve. Agora você vai escolher o seu. Eu colocaria felicidade. Se tivesse um barco, qual seria o nome dele? Felicidade. Felicidade por quê? Porque Deus tem dado graça demais pra gente viver já há 66 anos, passando muito rápido. Colocaria felicidade. Próximo. Qual foi a ideia de negócio mais promissora que você já teve? Negócio promissor. Negócio promissor. É porque no trabalho, a gente sempre trabalhou, né? Então, o promissor aqui, eu acho que o último caso foi o nosso apartamento, né? A gente comprou por um preço e dobrou ele na venda. Então foi uma coisa promissora. Uhum. Um dobro, né? Então, foi muito legal. 100%. E agora? Esse aqui também é bom. Qual livro Não, desculpa. Qual personagem de livro você gostaria de ser? Que tal aí? Poder voar com o Peter Pan. Olha! Ser jovem também. Essa é boa. Então, próxima pergunta. Se você pudesse ser presidente do Brasil, aceitaria o cargo? Aceitaria. Pra botar ordem? Pra botar a GLO na lei da ordem. E prender um bocado de bandido. Meu Deus, não. Essa foi boa. E próximo. De qual momento histórico você gostaria de ter participado? Tá lá presente. Rapaz, agora é a hora, viu? Agora. A hora é agora. Se pudesse poder estar na direção e participando lá das decisões, eu gostaria de estar lá. Se os animais pudessem falar, qual deles teria a voz mais engraçada? O papagaio já fala, quase fala, né? Já é bem engraçado o papagaio. Sim. Tem essa característica, né? De repetir palavras. Eu acho que já é bem engraçado você. O sotaque também é engraçado? Repete sotaque, canta em nacional. Faz de tudo. Até colocar a mãozinha. Só pode colocar um no peito. Se você agora pudesse ler a mente de uma pessoa famosa, de quem seria? Eita, Pode a ser resposta da minha compositor, esposa foi escritor. fantástica. Eu vou ver se eu faço, não plageio. Não plagia? Não pode repetir. Agora eu queria saber o que é que Mourão vai fazer para falar amanhã. Eu queria saber. Então você queria ler a mente de Mourão. Mourão vai falar amanhã às 20 horas em cadeia nacional. Eu queria saber o que é que ele está pensando em falar. Se vai dar só boas festas ou vai dizer que vai chover, entendeu? Então, E que Isabelas podem já sair dos ninhos. Já. Que vai ter tempestade. Não, Vai ter tempestade. Ai. E próximo. Se você pudesse mudar
um evento histórico, qual seria e por quê? Pode pensar, é profundo. É. Eu queria estar no momento da formação da Constituição Federal para fazer algumas correções. Entendeu? Tem Algumas frouxuras que tem na Constituição. Sim. Então, pra botar ordem de novo. Botar o GLO. E quem você mais admira no mundo e por que eu? Quem mais admiro no mundo? No mundo humano e espiritual é só Cristo, Sim. né? Que foi o perfeito, né? Que a gente tem que seguir. E segundo, depois de Cristo? Segundo, eu posso dizer que admiro muito minha esposa. Qual foi a pior coisa que você já comeu? Essa eu sei. A pior coisa que eu já comi foi quando eu não comi, mas eu cheguei perto de genipapo, porque meu pai gostava. E eu tomei um susto com o cheiro do bicho. Cheiro do monstro. Do bicho. É monstruoso. O cheiro de arrepiar. Bom. Nunca provei genipapo, mas eu tô longe tentando, não vou Não tentar. queira. Nunca, já tô avisado. E se sua vida fosse um filme, de que gênero seria? Humor, drama, ação, que Eu mais? poderia dizer que o principal seria a ação. Ação. É. Então, isso é impossível. Missão Impossível. Chegando ao Planalto. Tan, tan, tan. Ação. E agora, qual foi o máximo de fatias de pizza que você já comeu em um rodízio? Eu não consigo comer mais do que 3. Eu acho que o máximo que eu... Fininhas. Não, 3 pra mim já é o limite. Ok. Ontem eu comi 2 ali, né? Em qual trabalho acredita que eu seria realmente bom? E você ou eu? Eu. Você? É. Mas você daria, não é só um repórter não, você daria um engenheiro, poderia ser um astronauta, você poderia ser presidente do país, botar ordem na casa com GLO, médico. Médico. O que você desejar fazer, você vai poder fazer. E agora, em que trabalho acredita que você seria melhor, realmente bom? Trabalho? Se tivesse vaga. Sim. Eu poderia, se voltasse um pouco tempo atrás, eu poderia ser um piloto de avião, né? Se eu seguisse a carreira que tinha na cabeça lá atrás. Olha, já tinha um de avião grandão. Não, comercial. Comercial. E qual é o melhor lugar? Não, qual é o seu melhor? Não, desculpa, porque tá errado aqui. Qual é o seu lugar preferido no mundo? Eita. Bom, eu acho que o meu lugar preferido é onde Deus quer que eu esteja. Sim. Entendeu? Realmente, é o melhor lugar possível. Onde Ele quer que eu esteja, no tempo, no horário certo, no momento certo, entendeu? Isso ganha de levar dos outros, mas qual seria o seu segundo lugar predileto no mundo? Pronto, seria Eu quero saber um lugar. na presidência da República, Nesse exato momento. nesse exato momento, se eu pudesse. E agora, qual é o melhor presente que você já recebeu? Um presente foi minha família. Legal. E agora, para terminar, Ainda tem mais uma? temos a última e grande pergunta. A pergunta que não quer calar. E a pergunta de hoje é a mesma de sempre. Se você tivesse R$1 milhão, o que você faria? É fácil. Bom, nesse momento seria excelente, que eu faria uma casa com mais tranquilidade. Construir um tanque. Tanque? Um bunker? Construiria a casa, tá certo? Ajudaria os filhos e filhas com
fosse possível, né? Ajudaria em alguma entidade de idosos, que é uma coisa que eu gostaria de fazer, e depois viajaria. E se você pudesse viajar para qualquer lugar do mundo, pra onde seria? Áustria. Áustria. Por quê? Com certeza Áustria. Porque eu já vi vídeos na internet com loucos por viagem e eu achei um lugar muito, muito bonito. Áustria é realmente legal, É né? muito bonito. Então, terminando aqui nossa entrevista de hoje com Isaac Pessoa, aqui no The Daily Interview. Obrigado, Popô. Obrigado. Foi uma ótima entrevista. Parabéns Obrigada pela pela entrevista. audiência e até a próxima. Tchau. Tchau.